Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 1º de abril de 2024. E não, isso não é um trote, sim, sou eu mesmo. Essa é a minha voz, isso sou eu falando de improviso. Eu estou dando esse alerta porque eu estou bastante, como hei de dizer, inquieto com um novo recurso da OpenAI. OpenAI é a mãe e o pai do ChatGPT. Esse recurso ainda não está público, felizmente, né? Pelo visto eles tiveram algum laivo de consciência antes de soltar abrir mais uma caixa de Pandora para todo mundo, mas é um recurso que permite, a partir de 15 segundos de gravação de uma voz, ser capaz de fazer essa voz falar qualquer coisa que você quiser. Você escreve e essa voz faz com interpretação, com emoção, com tudo. Então eu fico feliz que, pelo menos por enquanto, né, sou eu aqui falando. Em breve, com a quantidade colossal de gravações minhas circulando por aí, qualquer um pode me fazer falar qualquer coisa, né? Mas se bem que acho que eu estou mais preocupado hoje com calar. Estamos ouvindo aqui ao fundo uma gravação que eu fiz nesse domingo de um passarinho que eu desconheço, eu não sei qual é, né? Ele provavelmente está cantando ou estava cantando num casarão aqui em frente, né, um casarão bonito, uma coisa meio art déco, assim, está relativamente bem conservado, com árvores frutíferas enormes. A hora que você passa ali a pé, tem maritacas, é um festival. Pois bem, esse pássaro cantando livremente, né, tão tranquilo, tão sossegado, é uma ironia histórica com relação ao que essa casa já foi. Essa casa aqui na minha rua, ela já foi um centro de detenção e de tortura do DOPS. O que você faz com isso, eu não sei. Aliás, eu vou dar um link aqui para uma reportagem da Folha, apontando 10 lugares relativamente discretos, aqui bastante, alguns deles completamente desconhecidos do imaginário popular, que são lugares onde a ditadura matou, onde a ditadura prendeu, onde a ditadura deu sumiço. E sim, militantes que muitas vezes partiam para a luta armada, que também ninguém era santo, muitos deles não eram necessariamente santos, e bom, não tem ali... É uma história muito complicada, mas 1º de abril é uma data um pouco estranha, né, por alguma coisa, ainda mais uma coisa tão soturna, tão dura, tão áspera, começar no dia da mentira, né? Mas eu não posso não, felizmente eu não sou um ministro do Lula para ser censurado, né? O Lula está tentando censurar qualquer menção aos 60 é isso? 60 anos de ditadura, aos 60 anos do golpe, né? Do golpe que na minha infância, na escola pública onde eu estudei, era chamado de revolução, né? Era chamado de revolução, não de golpe. Eu vim a pensar nessa história de golpe muito depois. Eu, acho que minha mulher também, muita gente que eu conheço, passou pela ditadura sem saber muito bem o que estava acontecendo, né? Acho que pelo menos nos meus círculos de classe média, classe média, com aspirações um pouco mais ambiciosas, cara, era tabu mencionar a ditadura. Na verdade, a carreira militar até podia ser um passaporte para uma vida melhor. Eu lembro dos meus pais terem me levado em algum momento para considerar um colégio militar, porque afinal, né, os militares iriam estar no poder para sempre, né? Felizmente não. Então é triste, eu acho que eu só vim a saber dos desmandos, da barbárie, né, da grosseria, da coisa perversa, dos assassinatos, da perseguição, do sofrimento, da dor, quando eu já tinha 18, 20 anos e a ditadura estava nos seus estertores, estava acabando, né? Foram 21, 22 anos de ditadura, né? Se você me perguntasse, né, em 68 o que era o AI-5, eu tinha 4 anos, sei lá, eu não tinha a menor ideia, fiquei sem saber disso durante muito tempo. Talvez o lado mais anedótico, mais curioso da experiência de crescer durante a ditadura, era que toda vez que você ia ao cinema, o cinema, antes de começar o filme, aparecia é muito engraçado isso,
Porque imagina, década de 60, 70 era tudo papel, certo? Certo, tudo documento, não tinha documento digital. Então, antes de começar o filme, aparecia uma foto do certificado do Departamento de Censura liberando aquele filme para tais e tais idades, etc. e tal. Eu me lembro uma vez que a gente acho que foi para a praia, para o Guarujá, e no Guarujá tinha um cinema que, se eu não me engano, se chamava Cine Praiano. Alguém me corrija, por favor. Era o único cinema ali no centrinho, né? E aí meus pais deixaram eu e minha irmã um pouco mais nova do que eu, 3 anos mais nova, para a gente assistir um filme qualquer. E quando apareceu aquele certificado da censura ali, eu olhei a idade. Meu Deus do céu, eu e minha irmã éramos mais novos do que a idade limite. Eu prontamente me levantei e fui embora, porque eu era tão Caxias, tão coxinha, que se eu visse que alguma coisa era proibida, eu imediatamente obedecia, porque era a coisa certa a fazer. Se não é para minha idade, então nós saímos do cinema, o que foi motivo de piada familiar para o resto da vida. Não é? Mas esse certificado, que muitos, talvez alguns raríssimos aqui tenham visto, não sei que idade vocês tinham nessa época, né? Esse certificado durante muito tempo tinha um carimbo da doutora, ela fazia questão de ser chamada doutora Solange Hernandes. Ela liderou durante, acho que alguns anos, né, no finalzinho da ditadura, ela liderou o departamento de censura com garras de ferro, tesouras de aço. A mulher era uma fera, não deixava passar nada. Aliás, eu não sabia que uma das músicas do Léo Jaime, para quem se lembra, não é mesmo? Foi dedicada, ele pegou uma música do Police, que era So Long, alguma coisa assim, e ele fez a música em homenagem a Solange Hernandes, a dama da tesoura, como era conhecida. Vamos pegar aqui, eu vou pegar algumas informações. No seu breve reinado, né, o breve reinado dessa bruxa, só para vocês terem uma ideia, ela censurava praticamente 3 obras artísticas por dia. O que quer dizer? Eu vou pegar os números, porque os números são assustadores. Pronto, achei. Nos 3 anos que ela ficou ali, deixando todos os artistas, compositores, dramaturgos completamente loucos, ela censurou total ou parcialmente 2.517 letras de música, 2.500 letras de música, 173 filmes, 42 peças de teatro, 87 capítulos de novelas. Então, a reportagem da BBC Brasil, excelente, eu recomendo que vocês leiam. Ela menciona, logo ela começa com a Rita Lee batendo de frente com a Solange, porque ela tinha feito aquela música, que eu não me lembro mais como é que chama, que tinha a letra falava que mulher é um bicho esquisito, todo mês sangra. Solange censurou, porque isso poderia chamar a atenção antes do tempo para a anatomia feminina, para, sei lá, a menstruação em si, tanto que a Rita Lee, em vários shows, falou: doutora Solange, a senhora não conhece mods? Então, veja, a preocupação com fatos absolutamente naturais e da vida já infernizava Solange, que era uma burocrata exemplar, discretíssima. Não é que depois do fim da ditadura voltou para a obscuridade, foi morar em Ribeirão Preto, fugindo do jornalismo, fugindo de documentários, não queria saber mais de nada, e disse simplesmente que estava cumprindo o seu dever. Então, por exemplo, essa música da Rita Lee, a Rede Globo estava adorando, porque, puxa, podia ser o tema de abertura de um programa que tinha jornalistas femininas, que era TV Mulher. E aí ela liberou desde que essa parte da menstruação jamais fosse transmitida na televisão. Quem quisesse ouvir, que comprasse o disco. Então veja o quanto a ditadura sangrenta, né, que torturou, que matou, né, que forçou pessoas ao exílio, pessoas desapareceram, né, ela tinha esse lado mais caricato, mais cotidiano, mais civil, de gente que de repente vestia essa camisa, nem sei se a camisa é isso, vestia essa armadura insana, e em nome da defesa, não sei exatamente do que, né, tinha esse comportamento que hoje é completamente ridículo, né, de ficar censurando, cortando. Tá aí um lado completamente surreal,
completamente caricato, da ditadura e que fez da vida dos artistas um absoluto inferno. E eles até contam que tem um episódio em que o Chacrinha chegou para gravar o seu programa, que era um absoluto delírio, tinha aquelas chacretes, com roupas exíguas, por assim dizer. E aí ele notou um monte de gente ali, o que são essas pessoas aqui no estúdio, o que essa mulher bota para fora daqui? Ele não sabia, mas era a própria doutora Solange que estava nos estúdios para ver como os cinegrafistas mostravam a anatomia das moças e se as roupinhas que elas estavam usando, roupinhas porque eram realmente pequenininhas, se elas não estavam atentando contra a moral e os bons costumes, não é? E aí o Chacrinha expulsou, sem saber que ali estava uma fera, sem saber que estava ali um dos dragões da ditadura, e aí depois meio que se arrependeu, teve que voltar atrás, tal, tudo isso porque a moça queria saber se estava aparecendo mais ou menos bundas do que o imaginário brasileiro fosse capaz de processar. Então, tá aí, na verdade eu estou tentando dar um pouco de leveza a essa história toda, mas eu quero compartilhar com vocês, eu vou dar o link aqui para quem quiser, para quem não viveu isso, para um link do Ulisses Guimarães, falando no Congresso Nacional, falando, temos ódio à ditadura, temos nojo, ódio, nojo, são palavras fortes. Eu tive a chance de, muito brevemente, conhecer Ulisses Guimarães, só que em circunstâncias bastante, nada muito, quer dizer, foi o contrário do que eu esperava que fosse, porque eu trabalhava num programa, quando eu ainda trabalhava em TV, na década de 90, eu trabalhava num programa de entrevistas, era um talk show, e o Ulisses Guimarães estava em São Paulo naquele momento e ele ia ser entrevistado, mas aí no fim a agenda toda, a gravação toda se enroscou, a gente não teria tempo e eu fui encarregado de ir atrás ali do Dr. Ulisses Guimarães e dizer que infelizmente a entrevista estava cancelada. Então eu tenho esse estranho privilégio, essa estranha memória de ter dispensado um dos ícones da história brasileira, essas figuras com uma grandeza que hoje não existem mais. Então, tá aí, é muito curioso que talvez para não causar tumulto, ou seja o que for, a gente não esteja oficialmente lamentando esse episódio nefasto, essa bota de chumbo no pescoço de todo mundo, esse embrutecimento da sensibilidade nacional, tantos artistas, tantos arquitetos, tantas figuras importantíssimas, tantos poetas saíram do Brasil, você tem além das liberdades individuais, você tem aí uma interrupção de uma visão de Brasil, de um projeto de brasilidade e de um embrutecimento, de um enfeiamento da cara do Brasil, coisa que eu achei que tivesse passado, mas aparentemente não. Aliás, eu vou linkar isso com um relatório novo tem uma organização chamada VDEM, que chama Variedades da Democracia. É uma organização internacional que fica monitorando como a democracia está, florescendo ou murchando pelo mundo. E esse último relatório é bastante assustador. Eu vou pegar aqui, eu acho que até fiz uma foto de tela do relatório, porque o que acontece, veja bem, estamos em 2024, certo? Se eu não me engano. Então, veja, há 20 anos, 2003, quando começou inclusive o Roda e Avisa, meu outro podcast, o número de países que estavam se democratizando há 20 anos eram 35. Hoje são 18. Então caiu pela metade o número de países se tornando mais democráticos. Em 2003, o número de países que estavam se tornando mais autoritários eram 11. Hoje são 42 países na Europa, na Ásia, onde você olhar, tem países em que estão retrocedendo em termos de liberdade política, liberdade do jurídico, liberdade de expressão. De 11 foi para 42. Então, veja só, a porcentagem de pessoas no mundo hoje que vivem em autocracias, variedades de ditadura, por assim dizer, não é nem variedade de democracia, variedade, 71% da população mundial vive em regimes que não são mais democráticos, 71%. E seguindo nessa linha, 35% da humanidade vive em um país que está se tornando mais autoritário. Veja, a liberdade de expressão
né, que estava começando a se deteriorar em 10 países há 20 anos, agora ela está se deteriorando em 35 países. Né? A qualidade das eleições que estavam ali, isso não é tão democrático assim, em 2003 eram 11 países, agora são 23. Então, eu não sei o que está acontecendo, né? É um retrocesso, eu lamento por vocês, né? Eu ainda vivenciei o momento oposto, que é justamente da gente sair dessa coisa irrespirável de milicos paranoicos, né? De gente como o Bolsonaro com fixação pela morte, né? Fixação pela tortura, fixação pela exclusão, fixação pelo estupro, né? Agora eu posso respirar, agora eu posso cantar livremente como esse passarinho numa antiga sede do DOPS. Né? Agora eu lamento, mas vocês estão, infelizmente, com a água no pescoço, porque no mundo inteiro, e olha, países que antes eram, para mim eram símbolos, né, de países tolerantes, abertos, sei lá, Holanda, não é mais. Né? França também mais ou menos, Itália, então eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho a menor ideia, mas eu adoraria que as coisas fossem um pouco diferentes. E já que eu falei aqui dessas figuras estranhas, nefastas, né, que têm uma sede estranha de poder, que não vão descansar enquanto não estiverem massacrando, controlando, censurando, torturando pessoas que não tinham nada a ver com isso, né? Seja na forma de uma censora que se acha uma funcionária pública cumprindo o seu dever, seja na função de um CEO da Faria Lima que se acha um líder porque afinal ele tira todo mundo da zona de conforto, tanto faz. Eu vou recomendar para vocês, eu ainda estou bastante chateado com a perda de uma figura que para mim era, sei lá, um farol, que era o Frans de Waal. Eu já comentei aqui com vocês, ele era um primatólogo holandês, que passou a vida inteira estudando primatas, chimpanzés, gorilas, orangotangos, o que você quiser, não é? E ele sempre foi um divulgador de ciência e um divulgador, sobretudo, daquilo que nos conecta aos nossos primos, não só, né, necessariamente primatas, mas também, por que não, cães, outras espécies sociais, outras espécies especialmente inteligentes que desenvolvem o que a gente deveria e pode de boca cheia chamar de moral. Né? A gente certamente, acho que todo mundo aqui cresceu achando que é alguma coisa que distingue o ser humano, pelo menos os bons seres humanos, do resto, é a moral, são os valores, né? Se bem que moral e bons costumes, eu estou lembrando da Solange Hernandes agora, com aquela tesoura na mão, não é? E aí o que é interessante é que o Frans de Waal tentou demonstrar, eu vou dar links aqui para alguns vídeos divertidíssimos, muito interessantes, é que espécies sociais, espécies que vivem em grupos, né, sobretudo aquelas mais inteligentes, elefantes, chimpanzés, cães, lobos, né, elas acabam desenvolvendo regras de convivência. E para essas regras de convivência funcionarem, para eles poderem colaborar, para que o grupo tenha alguma estabilidade, surgem naturalmente valores. E esses valores, na verdade, eles têm pilares. Os dois pilares são reciprocidade, ou seja, se eu trato você bem, você trata bem de mim, eu cato o seu piolho, você cata o meu piolho, eu cuido de você, você cuida de mim, e a questão da empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, né? Empatia é você sentir o que o outro está sentindo, e isso não é monopólio humano, isso não precisou de 10 mandamentos, isso não precisou de um arbusto em chamas, isso não precisou de um profeta, não. Isso surge naturalmente em espécies sociais. E aí, da reciprocidade, da empatia, surge a noção de justiça, surge a noção de igualdade. E aí ele vai mostrar um experimento, talvez eu já tenha comentado com vocês, que é divertidíssimo. Eu acho que eu comentei dos macaquinhos capuchinho, né? Tá bom, então macaquinho capuchinho, eles pegam 2 macaquinhos capuchinhos que se conhecem, fazem um sabe quem é o outro ali, né? Provavelmente são amigos e tal, e eles botam em uma gaiola dividida, um fica de cada lado, né? É uma gaiola de acrílico, né? Com uns buraquinhos assim. E aí o jogo é o seguinte, se o macaquinho der uma pedra, passar uma pedrinha, ele tem um monte de pedrinha dentro da gaiola, se ele passar uma pedra pelo buraquinho para o pesquisador, ele ganha um pepino, que beleza, uma fatia de pepino que está muito bom, né? Grátis, está ótimo, uma pedrinha, um pepino, uma pedrinha, um pepino. Então o macaquinho da esquerda dá uma pedrinha, ganha um pepino, o macaquinho da direita dá uma pedrinha, ganha um pepino. Aí começa a sacanagem, porque num certo momento
a pesquisadora dá pepino para um, mas dá uvas para o outro. Eu não preciso dizer que o macaquinho não é besta nem nada, ele gosta muito mais de uvas. Quando o macaquinho da esquerda percebe que ele recebeu pepino enquanto o outro recebeu uvas, o cara espana. Ele pega a pedrinha e ele pega o pepino e joga na cara do pesquisador. E aí a pesquisadora continua essa injustiça, ele espana cada vez mais, sacode a gaiola, joga a pedra na moça, porque ele percebe que isso não é justo, que isso não é recíproco, né? E é o mesmo experimento feito, esse vídeo para quem gosta de cães, também é mais fofo, por assim dizer, em que eles pegam 2 cães, estão treinadinhos ali, e a brincadeira é a seguinte: se o cachorro der a patinha, ele ganha um biscoito. Se o cachorro der a patinha, ele ganha um biscoito. Então bota um cachorro do lado do outro, um deu a patinha, ganha biscoito, o outro deu a patinha, ganha biscoito. Vai indo, só que a partir de um certo momento, de propósito, a pesquisadora, quando um dos cachorros dá a patinha, ela não dá nada, mas para o outro ela dá um biscoito. O cachorro olha, dá a patinha, não ganha nada, o outro ganha biscoito. O cachorro para de brincar imediatamente. De novo, a questão da reciprocidade, a questão de justiça, né? E há experimentos também em que o cachorro, quando percebe que ele está sendo beneficiado e os outros não, o cachorro também para. Né, o que demonstra que a nossa espécie, de alguma maneira, é uma regressão na escala evolutiva. Né? A gente aparentemente esqueceu esses princípios tão básicos. E aí eu aproveitei esses vídeos todos. Eu estava pesquisando mais sobre o Franz de Waal e eu achei uma palestra que ele fez num TED sobre os machos alfa. Esses caras que jogam tênis de praia numa quadra de areia ridícula, na Faria Lima, né? Esses caras que vão fumar charuto jogando pôquer, né? Esses caras que participam levam seus filhos para acampamentos para aprenderem a serem líderes e machos alfa também. Não é? Mas esse vídeo é interessante porque, na verdade, isso não é ser um macho alfa. Na natureza, o macho alfa não é aquela criatura mais forte, superior e que vai arreganhar os dentes, né? E vai defender sua posição à tapa e que vai explorar e que vai sacanear e que vai botar todo mundo com o rabo no meio das pernas. Não, isso é uma falácia. Isso é um entendimento errado de como a natureza funciona. E o que o Franz de Waal faz é justamente mostrar que entre os chimpanzés, e veja lá, o chimpanzé não é a criatura mais fofa, já que estamos usando esse termo científico, não é a criatura mais fofa do mundo, porque chimpanzé pode ser cruel, ele pode fazer excursões com seus amiguinhos para esquartejar vizinhos, ele pode ser muito agressivo, o jogo social deles é muito intenso, pode ter traição, pode ter sacanagem, o negócio é difícil. Mas quem é o macho alfa entre os chimpanzés? O mais cruel? O mais duro, né, o mais forte? Não, justamente aquele que consegue resolver os conflitos, apaziguar os ânimos, aquele que consegue baixar a fervura e manter o grupo coeso. Né? O macho alfa dos chimpanzés não é o mais velho, não é não é o que tem, sei lá, mais músculos, mais garras, mais presas, não. É aquele que vai defender os mais fracos e que vai consolar quem estiver numa situação ruim. Então, veja, a gente desaprendeu ao longo da nossa involução, da nossa, sei lá, a gente engatou a marcha ré, né? A gente desaprendeu o que é realmente ser um líder. Isso vale também para cães, isso vale para lobos. Então, essa ficção de que o macho alfa é essa criatura que parece o Gengis Khan, Alexandre o Grande, né? Sei lá, o Bolsonaro, mitos, né? Seja lá quem for, o Trump, não, desculpa, essa é uma absoluta... Mas o que é triste para mim é que se alguma coisa, se a história ensina alguma coisa, aliás, eu ouvi isso ontem, eu preciso achar de quem é a citação. Alguém já disse que a única coisa que a história ensina é que a gente não aprende nada com a história. Né? Então, veja, a gente está comemorando 60 anos, ou relembrando 60 anos da ditadura, mas hoje, provavelmente, se aquela tentativa canhestra, horrorosa, escrota, né, de invadir Brasília, tivesse dado um pouquinho mais certo, acho que muita gente estaria aplaudindo, como muita gente aplaudiu o golpe de 64. Vale lembrar que a doutora Solange Hernandes contava com o apoio entusiástico das senhoras de Santana, que também sugeriam artistas para serem censurados, né, então veja que a coisa é um pouquinho mais complicada do que a gente gostaria. E ontem, conversando no carro com minha mulher,
sobre temas parecidos, né, sobre essa estranha esse ranço autoritário da sociedade brasileira, né, essa polarização quase meio a meio, a facilidade com que pessoas apoiam figuras nefastas, sanguinolentas, burras, né? E aí eu estava comentando, falei, olha, é uma espécie difícil a nossa, é uma espécie difícil, e aí olhando na rua, eu falei, olha, veja, é uma espécie que fuma, né? Então, se alguém me der alguma justificativa sensata, né, um racional, pelo menos, para que alguém continue fumando, quando todo mundo já sabe, né, todo mundo tem o mesmo Google na mão, todo mundo tem o mesmo a Wikipedia na mão, todo mundo tem a internet inteira do mundo na mão, e porque mesmo assim as pessoas ainda fumam, eu não sei, né, eu até vou recomendar aqui para quem nunca viu, para quem estiver pensando em eventualmente abandonar essa coisa completamente incompreensível que é o fumo, né, um vídeo muito curtinho daqueles shorts do YouTube, em que o cara faz um arranjo ali, né, num laboratório, em que ele pega um cigarro, ele acende, né, e assim que ele acende o cigarro num ambiente, num tubo fechado, toda a fumaça do cigarro, todo o produto da combustão é sugado e isso passa por um frasco com água destilada, né? E são todas as emanações, todo o produto dessa combustão, inclusive uma combustão bastante incompleta, né, do cigarro, passa por um copo de água. O que acontece é só o cigarro acabar, você olha para a água está parecendo guaraná. Porque todos aqueles compostos, alcatrão, nicotina, todo aquele lixo, só de passar por um copo d'água já deixaram um copo da cor de um refrigerante satânico. Então a gente é uma espécie bastante esquisita, e só para dar uma questão interessantíssima, uma descoberta arqueológica, a gente uma das marcas registradas, né, da criatividade humana, um dos primeiros sinais da nossa capacidade inventiva, né, foi quando a gente descobriu como fazer pedra lascada, né? Tem alguns tipos de rocha que, se você bater do jeito certo, ela vai acabar lascando, e você consegue fazer instrumentos pérfuro-cortantes, como se diz no jargão policial, né? Que podem ser uma ponta de lança, pode ser uma faca, pode ser uma ponta de flecha, não é? E a gente fez isso durante 1 milhão de anos, 1 milhão de anos fazendo pedra lascada, né? E aí o que eles perceberam, ou mais, sei lá, durante mais tempo ainda, acho que tem pedras lascadas de 2 milhões de anos atrás, né? Então, o que os cientistas descobriram é que algumas regiões ali no norte da África, elas têm pedreiras que têm esse tipo de rocha, sílex, basicamente, né, em que foram exploradas por centenas de milhares de anos, centenas e centenas de milhares de anos. Veja há quanto tempo foi a Revolução Industrial, né? Então, centenas de milhares de anos, né, os humanos voltavam ali para fazer seus instrumentos de caça, seus instrumentos de culinária, seja o que for, né, ou de matança mútua, né, centenas de milhares de anos. Mas o que é engraçado é que é uma região que tem várias jazidas, né? Mas nem todas as jazidas foram exploradas. Tem jazidas perfeitamente boas e que nunca ninguém deu bola. Agora, outras jazidas também igualmente boas, que foram exploradas quase que à exaustão. E os caras falaram, bom, por que uma e não a outra? Aí eles descobriram que, na verdade, eram caçadores-coletores, os caras faziam isso daí para poder caçar. E o que eles caçavam? Eles caçavam, digamos, o que se chama em inglês de low-hanging fruit, né? Aquela fruta que está baixinha, que está ao alcance da mão, laranja madura na beira da estrada. O que eles caçavam? Paquidermes, elefantes. Né? Eles tinham descoberto que em grupo, né, usando lanças, usando flechas, por maior que fosse o elefante, eles conseguiam abater, e era uma festança carnívora, né? E, pois bem, os vegetarianos que me perdoem aqui. Mas aí o que é interessante, porque as jazidas que estavam sendo exploradas sistematicamente eram as jazidas próximas de cursos de rio, de água, né, onde tinham bebedouros naturais. Por quê? Porque o elefante bebe 400 litros por dia. Então, o elefante cria rotas bastante regulares para sempre estar próximo de um bebedouro abundante. E o que a humanidade descobriu? É aqui que esse cara vai beber água? Ok, legal, então vamos ficar por aqui e vamos pegar esse cara de emboscada e levá-los à extinção. Como é que você acha que muitas espécies de elefantes desapareceram? Como é que você acha que os mamutes desapareceram?
porque eram criaturas de hábito, né? E nós fizemos toda a nossa atividade em torno da exploração simplesmente sistemática, né? Que leva à extinção desses grandes animais. Então, parabéns aí para o empreendedorismo humano desde sempre, né? Mas vamos tentar aqui, já que a gente está falando, tentando ser um pouquinho mais positivo, tem um artigo muito interessante também, um pouco mais cáustico que o normal, um pouco mais frontal que o normal para a revista Wired, sobre uma coisa chamada altruísmo efetivo. Sucesso na Faria Lima, provavelmente, sucesso no Vale do Silício. O que é o altruísmo efetivo? O altruísmo efetivo virou praticamente uma seita entre os milionários, né, entre o pessoal que está ali cheio da grana. Aliás, estão recrutando os novos talentos nas grandes universidades para o altruísmo efetivo. A ideia central do altruísmo efetivo é bastante estranha, que é a seguinte: você pode salvar o mundo. De que maneira? Né? Largando tudo, indo ajudar as criancinhas não sei aonde? Não. E aí eles usam uma ideia, né, uma analogia, uma parábola, seja lá o que for, que foi criada por um filósofo chamado Peter Singer, que eu não conheço nada, na verdade é Zinga, mas eu não conheço nada do Singer, em que ele fala o seguinte: imagine que você vê uma criança se afogando numa poça de água. Né, ela não consegue escapar, ela está mal, tal, e aí você vai ajudar. Mas aí você olha a poça d'água e fala: bom, se eu entrar aí, eu vou estragar o meu sapato novo. Essa foi uma pausa intencional. Eu vou estragar o meu sapato novo. Puxa, o que eu faço agora, né? Estrago o meu sapato ou salvo uma criancinha? Ah, mas você pode salvar essa criancinha sem estragar o sapato novo. Simplesmente pelo preço de um sapato novo, você pode dar o dinheiro para que alguém salve. Então você terceiriza essa caridade, você dedica a sua riqueza extraordinária para salvar vidas. Então surge um discurso de que você pode salvar vidas dando dinheiro para ONGs, né? Então a sua missão como um bom cidadão, um belo altruísmo, esse altruísmo é uma pinóia, né? Você tem que ganhar mais para ajudar mais. E o raciocínio dos caras é um raciocínio de Excel. Né, quanto dinheiro é preciso para você salvar uma criança na Tanzânia? Né, quanto dinheiro é preciso para você salvar uma criança na Indonésia? Então eles fazem as contas lá, né, o pessoal é bom de contas, e aí eles chegam a um valor, e aí você dá esse valor lá para algumas ONGs, e pronto, aí eles reportam: nossa, né, a gente já conseguiu salvar não sei quantas vidas, de acordo com os nossos cálculos e tal. Mas o que o autor está contando é o seguinte: em primeiro lugar, isso está simplesmente deixando de lado ou censurando, já que a gente está falando aqui de ditadura, o que realmente está acontecendo na outra ponta. Né? Muitas vezes o dinheiro que chega para uma ONG, ou o dinheiro que chega como caridade num país carente, o dinheiro é desviado, o dinheiro se perde na burocracia. Mesmo quando ele não se perde, os efeitos podem ser completamente o oposto do que você imaginou, porque você é um gringo, e quem diz que os gringos têm a menor ideia de como salvar uma população local. Então você pode, por exemplo, investir, né, o seu dinheiro na doação de redes contra pernilongos da malária, né? E aí o que acontece? Ninguém falou que quando essas redes chegam lá, muita gente pega essa rede, ao invés de salvar as tais criancinhas, eles vão usar essa rede para pescar que nem os loucos, porque a rede é ótima para pesca, né? E aí eles acabam pescando tanto que acabam quase que exaurindo as riquezas naturais daquele ambiente, ou então que de repente quando você manda pílulas de vermífugo, né, deve ter sobrado como é que chamava aquela coisa que o Bolsonaro gostava, você manda para salvar as criancinhas, ninguém conta que muitas delas passaram mal, ninguém conta que os pais ficaram bravos, que as criancinhas foram medicadas sem nenhum tipo de consentimento, ninguém conta que de repente o dinheiro que você mandou para uma ONG, a hora que chega na caridade, vem aqueles exércitos de, sei lá, fanáticos religiosos e vão invadir justamente para pegar o dinheiro da caridade, então o dinheiro não vai para lugar nenhum. Ou então se o governo de algum país desses fala: bom, eu não preciso me preocupar com os pobres, porque veja, os gringos estão se preocupando, eu lavo as minhas mãos. Então veja, o cara está ali sentado na Faria Lima, fumando um charuto, né, tomando algum uísque, sei lá de quantos anos, não é? E eu jogando tênis na areia. E aí o cara fala: nossa, eu estou salvando vidas, eu posso ganhar bastante dinheiro, e aí eu posso limpar minha consciência doando dinheiro para aquilo que eu nunca vi, não quero nem chegar perto, né? Eu não quero nem me aproximar, mas os caras estão dizendo que o retorno sobre o investimento, e o raciocínio dos caras, estou falando retorno sobre o investimento,
porque parece que aquele maluco, um descabelado, como é que chama? Ele tem até uma sigla engraçada, Sam alguma coisa, que agora pegou 25 anos de cadeia por causa de um escândalo com criptomoedas e tal. Ele era um dos ícones do altruísmo efetivo, embora ele estivesse usando sua fortuna para comprar mansões em Bahamas, né? Então veja que belo altruísmo esse. E esse cara, ele exemplifica um modo de pensar que deve ser muito comum, talvez, aqui no nosso mercado de fintechs, né, startups, etc. e tal, que é você, diante de opções, você vê qual é o valor esperado das opções que você tem. O que quer dizer valor esperado? O seguinte, vamos imaginar que você invista $100 em ações de não sei do que lá. Aí tem 50% de chance de você ganhar 200 e tem 50% de chance de você perder 50. Aí você fala, bom, essa é uma boa escolha ou não? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o ganho, multiplicar por 0,50, a perda, aí eu somo tudo, que legal, deu aí um ganho esperado, né, probabilisticamente, né, de 100 e tantos. Eu não vou fazer a conta aqui de cabeça. Então você faz essa conta, né? Bom, existe chance de dar errado, existe chance de dar certo. Na média, quanto que é a expectativa que isso, né, me renda? É sempre uma questão de lucro. Né? E aí todo mundo começa a usar, e existem filosofias de Araque, né, em cima disso, você começa a fazer isso com a sua vida inteira, com a sua vida sexual, com a sua vida afetiva, com os imóveis que você compra, os investimentos que você faz, com a praia que você escolhe, o restaurante que você vai. Bom, pode dar errado, mas se você aplica isso para vidas humanas, acontece que a porcentagem de que pessoas humanas sofram não é uma coisa que você cancela matematicamente. Olha, sei lá, 30 pessoas morreram, mas sei lá, mas 40 pessoas sobreviveram, então 10% está no lucro, né? Eu consegui salvar 10 vidas, mas não é assim que funciona. Então é um artigo bastante virulento. Infelizmente, esse raciocínio meio Excel, meio matemática, né, e na verdade indiferente, porque você não está se expondo, você não está se engajando, você não está indo conhecer, você simplesmente está comprando indulgências, mais ou menos como Martinho Lutero denunciou há 500 anos, 500 e quantos? 507 anos? Não, 517 anos, né? Foi em 1517, 1518, eu sou muito ruim de datas. Não é? Então, veja, e aí já que a gente está falando aqui de Martinho Lutero, eu continuei ouvindo aquela série maravilhosa de podcasts do The Rest is History, e tem várias coisas interessantes sobre essa reforma protestante. Uma delas, é a fixação germânica por excremento, é uma coisa que, bom, quem já viveu lá talvez possa contar alguma anedota, né? Mas o Lutero era absolutamente fixado por cocô e por Satã e por demônios, bom, sei lá, tanto faz, o que falta faz uma terapia. Mas a questão é que, na verdade, essa reforma não acontece no vácuo, porque ela tem um forte componente de xenofobia. Porque, veja, você está ali num lugar estranhíssimo, no fim do mundo da Alemanha, né, com uma certa cultura, uma vida mais austera, e você está sendo, em princípio, orientado, pautado por o que acontece em Roma, pelo luxo de Roma, pela exuberância de Roma, pela corrupção do Vaticano. Então, veja, em grande parte, a adesão ao protestantismo, às teses de Lutero, era também uma rejeição da influência estrangeira, do jeito italiano, do jeito do Vaticano, né? A vontade de ter alguma coisa que fosse eminentemente alemã, tanto que as teses do Lutero, ou os panfletos que ele lançava, eram escritos em alemão vernacular, né? Não era escrito no latim da grande igreja, né? Ele traduzia isso em alemão justamente para conquistar, era um populista, né? Independente de qualquer consideração religiosa, se ele tinha razão ou não, mas ele era praticamente um pioneiro das mídias sociais, né? Na época a mídia social era panfletar, era você fazer charge dos seus oponentes, você inventar apelidos demeritórios contra os seus oponentes. Na verdade, a comparação que eles fazem é com Trump. Em muitos sentidos, o Lutero usou os panfletos, a prensa de Gutenberg, mais ou menos como o Trump usou o Twitter. Tanto que, num certo momento ali, praticamente 20% dos panfletos impressos na Alemanha eram escritos pelo Lutero. O cara não parava de responder, de trollar, de botar apelido, de fazer charges medonhas, né, denunciando seus inimigos.
Então, veja que como alguns aspectos, não necessariamente, digamos, espirituais, influenciaram, e veja que hoje tem uma notícia no jornal, né, de que uma brasileira estava com seu namorado alemão em Berlim. A brasileira tem um cabelo afro, ela estava acho que no transporte público e eles foram cercados por um grupo de uns 8 rapazes que começaram a trollar a moça, né, por causa do cabelo, e no fim cobriram o namorado de porradas. O cara ficou sangrando no chão, todo massacrado, né? Isso em 2024, não estamos falando aqui da Alemanha dos anos 30, né? Se bem que eu também, do tempo que eu morei lá, eu tinha relatos de amigos brasileiros que tinham sido atacados e desrespeitados, mesmo que não fossem visivelmente de outras etnias. Eu lembro de uma amiga minha, branca, com cabelo liso, praticamente uma Louise Brooks. Para quem não conhece, por favor, pesquisem, eu vou dar o link para quem quiser. Louise Brooks, talvez o rosto mais fotogênico da história do cinema, né? A Simone era linda e ela foi, acho que em Munique, sem mais nem menos, uma senhora a agarrou na rua e ficava gritando na orelha dela: Ausländerhaus, fora daqui, seu estrangeiro. Então, realmente, a história ensina que a gente não aprende nada com a história. Mas aqui tem um outro aspecto que eu quero chamar a atenção aqui, acho que é uma boa maneira da gente encerrar, já que acabamos de passar por um feriado religioso, não é? É que aquele canal que eu muito admiro, que é Religion for Breakfast, ele publicou um vídeo muito interessante sobre uma aparente polêmica, né? Onde seria o túmulo real de Jesus Cristo. Bom, se você perguntasse para um cristão que pagou uma excursão para Jerusalém e levaram lá para ter lá o túmulo do cara, que é uma igreja dentro de uma igreja, e que é um negócio super sofisticado, imagina, cheio de gente, né? É realmente um lugar de adoração, né? O cara vai falar: não tem dúvidas, eu fui até lá, tirei foto, fiz selfie, etc e tal. Mas o que acontece é que se você for a Jerusalém, se deslocar um pouquinho, né, dessa confusão turística, existe um outro polo de atração de turistas religiosos, que é uma outra tumba, né? O que acontece é que começou a surgir um desconforto, né, quando os protestantes começaram a ir mais para Jerusalém, a coisa ficou um pouco mais visitável, né, e o que acontece é que o protestante que é contra a ostentação, que é contra, né, a superstição, que é contra imagens, a hora que eles foram lá no túmulo de Jesus Cristo, ficaram super desconfortáveis, porque era a coisa mais católica que você podia conceber, não é mesmo? A católica e ortodoxa também, ritos com, sei lá, uma confusão. Os caras ficaram horrorizados. E aí começa a busca: será que essa é a verdadeira tumba de Jesus? E aí hoje existe uma tumba fora, mais afastada, na encosta de um morro, que tem assim, é um lugar bastante ermo, né, bastante austero, bastante estéril também, é quase que uma coisa desértica, na frente dessa tumba, né, que é uma abertura na rocha. A tumba é uma abertura na rocha, né? Você tem ali praticamente um pátio, e se você for a qualquer momento, você vai encontrar grupos evangélicos cantando, dançando, entrando em êxtase, porque ali seria a verdadeira tumba de Jesus. Não. Na verdade, nenhuma das duas tumbas tem, assim, 100% de certeza. Essa outra dos evangélicos, menos ainda. Mas a questão para eles é muito interessante, porque embora exista um turismo com relação a essa outra tumba, que é uma tumba assim mais raiz, mais roots, mais true, né? Na verdade, eles mesmos não fazem questão da veracidade, né? Eles admitem que as evidências são relativamente fracas, né, em favor daquela tumba ali, por N razões históricas, estilísticas, arquitetônicas e tal. Mas a questão é que essa tumba ela está mais de acordo com a estética protestante, com a estética evangélica. Ela não tem os excessos do catolicismo, ela não tem os excessos, né, dos santos, das imagens, etc. e tal. Ela é mais clean, não é mesmo? Ela é uma coisa pobre, ela é uma coisa na natureza. Então veja que interessante, né? Os dois lados, sob a forte suspeita de que nenhum dos lugares tem a menor veracidade, ou que tem a menor condição de ter sido o túmulo real, de seja o que for que tenha acontecido, não é mesmo? Veja,
como crença é uma questão muito interessante, né? O cara fala, na verdade essa tumba, esses fatos aqui, imagina, uma tumba, é um lugar, né? Ela está mais de acordo com as minhas crenças, né? Que é uma coisa que é meio oposto da ciência, né? Você normalmente faz as suas crenças, né, que elas coincidam com os fatos. Se elas não coincidem, o que você faz? Você arruma uma crença melhor, né? Mas nesse caso eu achei muito intrigante. Então, caso você vá a Jerusalém, né, que deve ser um passeio extraordinário, eu nunca fui, não é? Mas caso você vá, você pode escolher, você pode visitar as duas ao mesmo tempo e ver ali como que a gente realmente não aprende com a história, né, e continua escolhendo aquilo que mais confirma aquilo que a gente cisma em acreditar, aquilo que a gente cisma em defender. Então a gente é uma espécie muito peculiar, mas vamos ficar aqui com os nossos passarinhos, porque esse passarinho não está nem aí para a doutora Solange, não está nem aí para o Médici, não está nem aí para... Ele literalmente caga na cabeça de todas as estátuas dos próceres, mártires, né, e líderes revolucionários e golpistas, ou seja, o que for. Então, passarinho, por favor, cague na cabeça desses caras que se julgam machos alfa, mas que, na verdade, precisavam de um pouquinho de terapia. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.